A cada 3 meses, nós aqui do IBESP realizamos uma pesquisa nacional para entender como está a avaliação do governo federal. E é sobre isso que nós vamos discutir nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP, e hoje eu vou apresentar a nossa avaliação trimestral do governo federal. Foi uma pesquisa que nós realizamos agora no início de setembro, onde nós ouvimos 1.008 pessoas nos 26 estados e no Distrito Federal, gerando ali uma margem de erro de 3,1, tá? Pontos percentuais, para cima ou para baixo. Essa é uma pesquisa que a gente realmente fez com um pouco mais de profundidade. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns dados interessantes, por isso que eu peço que você fique até o final do vídeo, porque as pessoas estão me pedindo que eu faça mais análise, que eu dê mais opinião. Eu não estou aqui para ficar dando opinião sobre o que eu acho que deva ser feito ou não, né? Mas assim, eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse momento. Na página 4, nós temos a nossa avaliação, e aqui eu vou chamar a atenção para alguns pontos. Nós temos 4 pontos aqui. O primeiro, nós temos do lado esquerdo da página ali quanto que 21% dos brasileiros entendem o governo federal como ótimo, 13,5% como um governo bom, 16,4% como um governo regular, 6,4% como um governo ruim, 40,5% como um governo péssimo e 2,2% não soube ou não quis responder. Ao lado direito, nós temos ali a aprovação e a reprovação. O que é a aprovação? É a soma de ótimo com bom, que somou ali 34,5%. E a desaprovação, a reprovação, que é a soma do ruim com o péssimo, que totalizou 46,9%. Só que nós temos um estudo específico nosso aqui, que a gente faz em todas as avaliações, não importa se no município, se no estado ou também no federal, onde a gente entende qual é a tendência das pessoas que se colocaram como regular no estudo, delas irem aprovar o governo ali num momento eleitoral. Então nós temos um questionário específico para isso, aplicamos algumas perguntas, e dos 16,4% que acham o governo federal regular, 5,1% tem a tendência de vir a se somar com aqueles que aprovam. Se nós formos fazer uma soma aqui de 34,5% de aprovação mais 5,1% de tendência de aprovação no regular, nós estamos falando de 39,6%. E por que esse dado é muito importante? Nós, há 20 anos, a gente faz um monitoramento da relação que existe entre aprovação de governo e sucessão ou reeleição. Para ficar muito claro, né? Se um governo é muito bem avaliado, mais chances ele tem ali de se colocar ali, de ganhar a próxima eleição. Existe uma relação direta ali? Existe uma correlação estatística? Sim, existe. Esse é um dos pontos. Claro que uma eleição ela depende de vários fatores, né? Mas a avaliação de governo é um fator que eu diria que é preponderante. E quando a gente olha ali 34,5 mais 5,1, que chega em 39,6, partindo da avaliação de governo, nós teríamos aí que o governo Lula, que o presidente Lula teria ali 36,5% de chances de ganhar a eleição hoje. Perceba que é uma chance que está muito complicado, né? Que se coloca ele numa situação ruim. Aí você fala, poxa Marcelo, mas depende com quem ele vai. Exatamente, eu estou falando apenas de avaliação de governo. A gente tem aí também uma dependência de quem serão os seus adversários, quantos adversários serão, depende também de como vai acontecer a eleição, porque a gente pode ter a gente teve em 2014 um candidato que acabou falecendo no caminho, nós tivemos em 2018 o atentado contra o presidente Bolsonaro, então assim, tudo depende, mas aqui eu quero chamar atenção especificamente para a questão de avaliação de governo e relação com sucessão ou reeleição. Outro dado que a gente tem ali é o NPS, o Net Promote Score, que é um dado que você entende qual é a lealdade dos eleitores em relação ao governo. Essa é uma métrica criada na Universidade de Harvard para entender qual é a lealdade dos consumidores em relação a uma marca. Aqui a gente faz um estudo, a gente fez aqui uma adaptação para entender qual é a relação que as pessoas, os eleitores, teriam em relação ao governo. Tá? Então, 25,2% tem tendência a promover o governo, a falar bem do governo. 16,6% tem a tendência a ficar neutro e 58,2% tem a tendência a falar mal. Então, vamos aqui fazer uma relação só para ficar claro. Enquanto 46,9% reprovam o governo, 58,2% dos brasileiros têm tendência a falar mal do governo.
Enquanto 34,5% aprovam o governo, 25,2% têm a tendência a defendê-lo. Tá? Então esse é um outro ponto importante que a gente precisa chamar atenção. Na página 5, a gente apresenta o histórico. Então aqui a gente percebe que existe aqui realmente o nosso estudo está muito parecido com o estudo de outros institutos, a todos eu respeito muito, né? A gente tem diferenças metodológicas, mas aqui a gente tem que tentar olhar, dar uma olhada num padrão assim, como é que está acontecendo. O que acontece é que quando a gente pegou ali em 2025, março de 2025, que foi o primeiro estudo trimestral do ano agora de 2025, a reprovação do governo Lula era de 47%. Quando chegou em junho, a gente sabe tudo que veio acontecendo, caiu para 40,4%. Só que agora voltou a crescer para 46,9%. Essa é a terceira maior marca histórica de todas as outras, ou melhor, a segunda maior marca. Nós tivemos ali 47%, agora tem 46,9% e a gente teve 46,7% em dezembro. Tá? Em março também a gente vinha caindo a aprovação do governo federal desde junho de 2024. De 34,1 veio caindo, chegando agora em março de 2025 a 27,2. Aí teve um crescimento para 34,1 e agora de novo um crescimento pequenininho de 34,5. Então o governo está se mantendo ali em torno de 30% de aprovação, mas a reprovação voltou a crescer. Quando a gente olha o mapa na página 6, a gente sempre mostra aqui o mapa para a gente entender, né? E continua uma máxima que isso não falha desde 2002, eu entendo, né? O Nordeste aprova mais o governo, desde 2003, quando foi o primeiro ano do governo Lula. O Nordeste aprova mais o governo do que as outras 4 regiões. Quando a gente olha a região que mais aprova o governo, é a região Nordeste com 54,9%, a região que mais desaprova o governo é a região Centro-Oeste, tá com 63,9% de rejeição do governo na região Centro-Oeste. Quando a gente olha o microtarget na página 8, nós temos uma máxima que não vem mudando. As mulheres continuam aprovando mais o governo Lula do que os homens. Aí outro ponto que chama atenção aqui, conforme vai aumentando a faixa etária, vai aumentando a aprovação do governo. Tem uma leve queda ali da faixa 45, 59 para 60 anos, mas quando você olha, existe um crescimento. Os jovens hoje, eles vêm aprovando menos o governo do que todas as outras faixas, tá? Só que aqui eu quero lembrar para vocês, e aqui quem acompanha sabe que nós trabalhamos na campanha de Jair Bolsonaro em 2022, a gente monitorava isso todos os dias, a gente trabalhou durante muitos dias, 1000 entrevistas por dia, o tracking diário, né? E a gente tinha ali como muito claro que os jovens estavam votando mais em Lula, mas quando a gente olha hoje, são aqueles que menos aprovam o governo. Então, algum tipo de decepção, também dificuldade com o mercado de trabalho, dificuldade com a economia, a gente sabe que o dinheiro está curto para todo mundo. Outra coisa que não muda é a questão das pessoas, dos eleitores com menos ensino, com ensino fundamental, aprovarem mais o governo, né? Aí depois a gente tem ali o ensino médio, uma aprovação menor que todas, e o ensino superior um pouquinho melhor. Os católicos aprovando muito mais que os evangélicos, 24,6% apenas os evangélicos aprovam o governo federal. Quando a gente olha por um dado que nós que monitoramos aqui, que é o índice de dependência governamental, onde nós olhamos aqui qual o nível de dependência das pessoas, dos eleitores em relação ao governo. E por que nós adotamos isso? Porque, na minha concepção, a gente tem um pouco de dificuldade para tirar das pessoas a renda familiar, né? Às vezes por ignorância ou porque as pessoas não queiram dizer. E aí a gente criou um próprio índice onde a gente faz perguntas subjetivas e diretas e objetivas para a gente entender qual é o nível de dependência que as pessoas têm do governo. Quanto mais dependente, certamente as pessoas têm, certamente não, mas existe uma tendência de ter menos renda. Tá? Então, o alto IDG, que é o alto índice de dependência governamental, são aqueles que mais aprovam o governo. E existe aqui uma linha. O baixo IDG, o baixo índice de dependentes governamentais, tem aí uma aprovação de 32,9%. O médio, que tem uma dependência relativa, passa para 39,4%. E o alto IDG, aquele que depende diretamente do poder público, ali é Bolsa Família ou BPC, depende da saúde pública, da educação pública, tem uma aprovação de 53,8%. Quem votou em Jair Bolsonaro em 2002 aprova ali 3,8% do grupo que votou em Jair Bolsonaro em 2022
aprova o governo Lula. E hoje, quem votou em Lula, 6,7% reprova o governo Lula. Tá? Aí a gente tem aqui os hábitos de consumo de mídia, né? A gente sempre faz isso e eu sempre agradeço os outros institutos porque por ter percebido, depois da gente tanto fomentar isso, né? Eu dei entrevistas falando sobre isso, que existe uma relação direta da forma que as pessoas se informam em relação à avaliação do governo, como elas veem o presidente Lula, como elas veem o governo Lula. E aqui os outros começaram ali a fazer esse estudo e é importante fazer sim. Tá? Eu vou fazer um comparativo aqui diretamente entre TV e redes sociais. Tá? Quem assiste quem se informa pela TV, 45,7% aprova o governo. E quem se informa pelas redes sociais, 30,2% aprova o governo. Então fica muito claro que a TV ela tem ali uma forma de passar informação que as pessoas que veem acabam entendendo que o governo está muito melhor do que quem está na internet ali discutindo a questão ali da política e a questão também do governo. Depois a partir da página 13, a gente faz aqui uma linha histórica por regiões, por idade, por sexo. E aqui eu quero chamar atenção para alguns pontos aqui. Primeiro para a região Nordeste, que de junho para agora teve uma queda. Em junho, 54,9% dos eleitores nordestinos aprovavam o governo, caiu para 49,9%, e desaprovavam 33,8% em junho, passou para 36,3%. Então percebe que está caindo a aprovação ali no Nordeste e está aumentando a reprovação. Outro ponto que aqui eu quero chamar a questão do Sudeste, porque a gente sabe que é a região mais populosa, onde a gente tem mais eleitores, os principais estados, São Paulo, Minas Gerais, que são os maiores colégios eleitorais, né? A gente tem aqui uma queda da aprovação, aqui a gente teve em junho, a gente tinha uma aprovação de 38,5%, caiu para 27%. E a reprovação aumentou de 42,3% para 48,8%. Tá? Quando a gente pega as outras regiões, também aconteceu isso. Os homens, novamente, teve uma queda brusca aqui da aprovação, mas aqui, como eu falo para vocês, a gente deve monitorar principalmente as mulheres. E falando em mulheres, a aprovação em junho era de 47,8%, caiu para 37,7%, e a reprovação, que era de 35,3%, passou para 40,7%. Houve um cruzamento, antes estava aprovação aqui, reprovação aqui, aconteceu um cruzamento das linhas aqui. Tá? Então as mulheres hoje reprovando mais do que aprovando. Os jovens aqui tem uma reprovação crescente, o que eu quero chamar a atenção da faixa acima dos 60 anos, e eu vou explicar por quê. A aprovação do governo Lula na faixa do 60 ou mais, eu não estou lá ainda, logo chego, vem caindo desde dezembro de 2024. Em dezembro de 2024, era de 50,9%, hoje está em 40,6%. E a reprovação ela vem crescendo desde junho de 2024. Ela vem crescendo sem parar, está ali em 43%. Tá? E por que eu quero chamar a atenção desse dado aqui? A gente teve o início agora da CPMI, do INSS, dependendo de como essa partida, e ficar muito provado ali do que aconteceu, de quem foi. A gente sabe que teve muita gente lesada, teve muito dinheiro envolvido, mas dependendo disso, de como for feita essa narrativa, essa construção de narrativa, isso pode chegar no governo federal e manchar a imagem tanto do governo como do presidente Lula. A gente sabe que esse eleitor ele tem um carinho pelo presidente Lula, a gente sabe que esse eleitor ele vota mais no Lula e aprova mais o governo. Então pode ser que essa CPMI ela pode gerar esse impacto. Eu falo isso porque a gente acompanha sempre monitorando o governo federal, a gente percebeu um crescimento muito grande da reprovação, da desaprovação do governo Bolsonaro a partir do início da CPMI ali do coronavírus. Tá? Então ali começou realmente o governo a apanhar demais, principalmente na televisão, com dificuldade de se defender, não tinha como se defender na verdade, e a gente percebe isso também, a gente não sabe como vai se portar isso na CPMI agora do INSS. Né? Outro ponto que vem chamando a atenção
entre as pessoas de ensino fundamental vem crescendo desde junho de 2006, de junho de 2024, vem crescendo a desaprovação também. A aprovação está ficando muito ali em 40 e poucos por cento, 45, 46. Mas a desaprovação, que era de 27,8, agora está em 38,3 e vem crescendo mês a mês. Quando a gente fala de grau de instrução, o superior, que são os formadores de opinião, a reprovação foi sempre acima da aprovação, mas a aprovação teve uma queda brusca agora, comparando com o trimestre passado. Os católicos vem caindo também a aprovação, teve um cruzamento de novo, a reprovação passou a aprovação, e quando a gente olha os evangélicos, vem crescendo cada vez mais a reprovação entre os evangélicos. Aqui eu vou chamar a atenção também das pessoas autodependentes, auto-IDG, que é o índice que eu falei para vocês que nós criamos, onde as pessoas dependem muito do governo federal, então a gente, principalmente do governo federal, e aí a gente percebe que essas pessoas sempre tiveram ali uma aprovação muito interessante, né? Só que agora veio subindo novamente, teve uma queda muito brusca do trimestre passado para agora. Os eleitores de Lula, a desaprovação ficou um pouquinho ali nos 6%, mas a aprovação caiu 12 pontos percentuais. Quando a gente fala de NPS, quando a gente entende assim o número de detratores, a gente percebe que é interessante isso, né? Aumentou um pouquinho o número de promotores, de pessoas que defendem o governo. Então tem isso, às vezes um governo está muito acuado, apanhando demais, e começa a aparecer aquelas pessoas que querem defender mais o governo, principalmente as pessoas ligadas ali ao governo. Tá? Esse é um estudo que a gente vai publicar, já vai para colocar, a gente vai enviar para a imprensa, e também a gente vai enviar o release para a imprensa, ali com uma análise curtinha. E esse vídeo eu espero que você passe para frente, né? A gente quer que a nossa informação chegue nas pessoas. Se você é jornalista, fique à vontade de divulgar o nosso estudo, fique à vontade de divulgar, não só divulgar, mas analisar o nosso estudo, porque o IBESP é um instituto independente. Eu fico muito feliz em falar isso. A gente não tem contrato com ninguém, a gente faz o estudo de forma independente e divulga. Essa é uma forma de marketing de conteúdo nosso, né? A gente coloca aqui, faz o estudo que é para você que não conhece ainda o IBESP conhecê-lo, e ele só é possível porque a gente tem o apoio de uma outra empresa privada que também não tem relação nenhuma com partido, com candidato, com nada, que é o Grupo BRCal, que você pode vir aqui e baixar no QR Code aqui, entrar em contato com eles. Eles têm todos os serviços de comunicação, de telefonia, saque, cobrança, tudo que vocês precisarem, telemarketing, vocês podem entrar em contato. É uma empresa como a nossa, uma empresa familiar também de 20 anos, muito reconhecida no mercado, e por isso nós temos essa relação com eles, porque a gente não vai jamais perder a nossa independência, né? A gente vai estar sempre a nossa opinião, que às vezes agrada um grupo e desagrada outro, mas logo depois isso muda, acaba agradando outro grupo e desagradando outro. O que importa para a gente é a verdade. Se você que não teve acesso à pesquisa, quer receber em PDF, por favor, vem aqui no nosso WhatsApp aqui do IBESP, pede, a gente pode fazer o seu pedido, a gente manda, faz questão de mandar para você ali a pesquisa em PDF, que para você também estudar, você que tem interesse aí, de repente, na universidade ou alguma empresa, uma instituição financeira e quer fazer análise, fique à vontade também, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.